Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. Hoje, o versículo sugerido para nós encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 8, que nos diz assim: o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Ok? O tema sugerido para nós, irmãos, estamos esperando a vinda do nosso Senhor Jesus. Lembrando sempre que estamos estudando a lição de número 13, que traz por título Voltado os olhos para a bendita esperança. Certo? Pois bem, irmãos, Paulo está falando nesse versículo aqui sobre algumas coisas que são importantes. É para o nosso conhecimento. Tudo aquilo que a palavra de Deus narra, tudo aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, é para o nosso enriquecimento espiritual. Algumas palavras aqui citadas por Paulo, como por exemplo, o qual vos confirmará também até o fim. Ou seja, precisamos de confirmação da parte do Senhor Jesus, mas confirmação de que ponto? Do que Paulo está falando? Paulo está falando, irmãos, do pós-arrebatamento, daquilo que nós conhecemos como o tribunal de Cristo, onde seremos julgados diante de Deus. Cristo avaliará o nosso trabalho, avaliará quem nós fomos, o quanto nós nos convertemos, o quanto nós nos mantivemos limpos e o quanto nós crescemos em sua presença. E uma das avaliações é o quão parecido com Cristo nós somos. E aí ele completa dizendo para que sejam irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus. Ou seja, ser irrepreensível aqui não é ser perfeito. A gente já discutiu bastante sobre isso. Ser perfeito, para nós, é algo impossível, no nosso ponto de vista. A tal perfeição que se prega é algo que não é real. A perfeição aqui pregada pela palavra de Deus é estar na presença de Deus. É de fato seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Então, que julgamento será esse? É aquilo que nós conhecemos como o pagamento no final do serviço. As diversas parábolas que existem nos evangelhos dão nota disso. Quando ele diz que no final do dia ele pagou a cada um conforme ele quis pagar. Tem aquela passagem que ele fala dos trabalhadores que estavam na praça e ele chamou um no começo do dia, outro no meio-dia, outro já chamou já terminando o dia, e quando encerrou, na hora de pagar, ele pagou a todos o dia inteiro de serviço. Alguns reclamaram, não gostaram, e ele, olha, o dinheiro é meu e eu vou pagar o dia inteiro a quem eu quiser pagar. Só que no nosso caso, o caso do galardão, tem a ver com o nosso desempenho, tem a ver com a nossa conversão e tem a ver com o trabalho com que a gente tem desempenhado na presença de Deus. Esse momento não é um julgamento onde a nossa alma vai ser jogada fora da presença de Deus, não é isso. Mas é que nós seremos julgados quanto merecedores de tal honra ou de determinada honra. Nós vimos já aqui essa semana que seremos semelhantes a Cristo como filhos de Deus. Receberemos parte de divindade, ou seja, participaremos dessa glória que é Jesus Cristo como filhos de Deus. Nós vimos aqui, por exemplo, aquela situação onde estão os 24 anciãos e vimos ali que 12 daqueles 24 anciãos são da igreja, são membros da igreja de Cristo. Então, veja as honras que vão acontecer na eternidade. Da mesma forma, nós podemos olhar hoje para os anjos e nós vemos as categorias. E vemos que alguns gozam de mais honra do que outros. Nós veremos no Novo Testamento designações como tronos, como potestades, como principados. Está falando de seres celestiais. Ou seja, se os anjos têm hierarquias, e os anjos têm categorias de honra, a igreja de Cristo também terá. E o que definirá esse galardão? O que definirá essa honra? O nosso trabalho aqui e a nossa conversão a Cristo. Algumas pessoas, irmãos, vão desviar
ainda neste mundo, vão se afastar dos caminhos do Senhor, aí anos, décadas depois, voltarão para Cristo. Essas pessoas serão salvas. Nós temos exemplo como aquele ladrão na cruz, alguém que viveu a sua vida de forma totalmente à margem do que a palavra de Deus ensinava, e no entanto, naquele ato ali, naquele momento, ele olha para Jesus e fala com o Senhor Jesus e pede a Jesus a salvação. Jesus fala com ele: não, hoje mesmo você vai estar comigo no meu reino. E isso tudo é real, isso tudo é verdade. O arrebatamento vai levar a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo são aqueles que creem no nome de Jesus. Agora, acerca de honra e acerca de galardão, aí tem a ver com o nosso nível de conversão. Conversão é o quanto nós somos parecidos com Cristo, não fisicamente, mas no caráter, na alma. A nossa capacidade de perdão, a nossa capacidade de misericórdia, a nossa capacidade de graça. O quanto nós temos abençoado esse mundo como Cristo abençoou, o quanto nós temos ido às almas como Cristo foi. Então isso vai definir o nosso galardão lá na glória. Alguns receberão galardões que serão tratados como reis. Outros receberão galardões e serão tratados como alguém inferior a esses reis. E isso tudo vai ser construído ainda nesta vida. Por isso, irmãos, a gente sempre está cobrando da igreja, cobrando dos membros da igreja a participação. Não é a participação na religiosidade, o quanto você é religioso, o quanto você frequenta os cultos, não é isso. Mas é a participação no reino de Deus. Fazer de verdade aquilo que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Estender a mão, socorrer, apoiar, evitar as traições, evitar as contendas, fugir da aparência do mal e estar atentos às ciladas que se armam para aqueles que temem o nosso Deus. Não podemos ignorar que o diabo está em derredor buscando em quem possa tragar. Não podemos ignorar que temos um inimigo que quer nos destruir. E a destruição aqui é nos afastar dos caminhos do Senhor. É impedir que recebamos a glória que está reservada para nossas vidas. Nós não podemos ignorar isso. Porém, nós temos um alvo. E o nosso alvo é Cristo. Olhando para aquele que é o consumador e que é o autor da nossa fé. A nossa fé é que daqui a pouco o Senhor Jesus nos chamará para a sua glória. E nós queremos levar o máximo de gente que conseguirmos levar. Não para enriquecer a nossa coroa, mas para glorificar o nome de Jesus. A forma como as pessoas nos veem, a forma como nós somos apresentados ao mundo, isso pode glorificar o nome de Jesus ou pode envergonhar o nome de Jesus. E Jesus diz o seguinte: aqueles que se envergonharem de mim aqui neste mundo, eu também me envergonharei dele diante de meu Pai. Essa pessoa perderá a salvação? Não, não perderá a salvação. Será salvo, mas com uma honra menor. Então, hoje nós podemos dizer, o que importa para nós é a salvação. Sim, concordo. Mas existe muito mais para as nossas vidas. E melhor ainda, quanto mais nós nos entregarmos ao Senhor, mais vamos usufruir da glória de Deus, da glória celestial, do reino de Deus, ainda aqui, nesta vida. A sua casa pode ser um pedaço do céu. A sua vida pode representar a presença de Deus no mundo. Que isso não seja em vão. E que isso seja uma realidade na sua existência. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem em paz. Tenham todos um excelente dia.